Parecia que a gente não ia chegar, né? Às vezes parece que não vai dar tempo, que falta sempre alguma coisa, né? Mas o Senhor, Ele vai colocando as coisas tudo no seu devido lugar e Ele acaba nos surpreendendo. Irmãos, como eu sempre falo, eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu acabo tomando, né? Quem quiser tomar assento aí, toma assento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus na noite de hoje, mais uma vez. Mais uma vez eu estou aqui agradecido ao Senhor por confiar algo tão precioso da parte dEle a mim, né? Eu considero que pregar a palavra de Deus, seja aqui ou em qualquer lugar, não é porque eu estou aqui não, mas poder falar das coisas do reino de Deus para outras pessoas é um privilégio muito grande. É um privilégio para poucos. Por que poucos? Porque se nós formos olhar friamente, nós estamos em menor número, né? A gente tem uma missão de levar a palavra para esse grande povo que está aí fora, né? E poder fazer isso, o Senhor nos escolher para poder fazer isso, é um privilégio muito grande. Eu sempre digo que eu não aceitei a Cristo, Ele que me aceitou, Ele que me chamou. Eu só sinalizei positivamente, mas quem me aceitou de volta foi Ele. Então, eu queria compartilhar uma breve palavra com vocês, falando do nosso culto fé. Nós estamos em meio à campanha que fala sobre perseverança. Nós viemos desde o mês passado já falando sobre perseverança. Nós renovamos esse tema para o mês de julho, por entender que é um assunto extremamente relevante para nós, como cristãos, e nós entendemos também que, além de ser relevante o assunto, é uma das coisas mais importantes para a vida do ser humano. Como é difícil ser perseverante, né? É muito difícil ser constante em alguma coisa, é muito difícil. Experimenta fazer alguma coisa repetidas vezes por um longo período de tempo. Qualquer coisa. É muito difícil, é muito difícil. Tem dia que não dá vontade de fazer, tem dia que a gente quer simplesmente não fazer. Mas a gente precisa colocar a cabeça no lugar e lembrar que há um propósito maior, há uma promessa para cada um de nós, há algo muito maior do que aquilo que a gente imagina, que nós só vamos conseguir alcançar através de perseverança. Coloque qualquer objetivo na sua vida, você só vai alcançá-lo se for perseverante, se for constante, se não abandonar aquela ideia em um curto prazo. Se do contrário é isso, nós fracassaremos, nós não vamos alcançar o objetivo. E a palavra de Deus, que o Espírito Santo colocou no meu coração, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 35 em diante. Eu gostaria de ler todo o capítulo 10 e 11 com os irmãos, mas por conta do tempo fica inviável. Mas eu convido vocês a anotar isso. Anota aí no seu telefone, num pedacinho de papel, aonde for. Não esqueça isso. Leiam em casa, capítulo 10 e 11 da carta aos Hebreus. Se quiser ler a carta inteira, melhor ainda. Mas o capítulo 10 e 11 vai falar muito, vai acabar falando coisas que eu não vou ter tempo de dividir com vocês aqui. E se vocês pegarem um pouquinho do que eu vou falar aqui, guiado pelo Espírito Santo, e lerem esses capítulos, vocês vão entender algo muito mais profundo do que eu vou acabar falando aqui. Amém? Então diz assim, Hebreus 10, 35. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma
não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? É muito forte esse texto. Ele é muito forte. Por quê? Primeiro, o autor da carta aos Hebreus não está falando com novos convertidos. Ele não está falando com novos convertidos. Ele está falando com um povo que passou já por muita coisa, já vivenciou muita coisa. Ele está direcionando essa carta aos Hebreus, que são pessoas que creem em Cristo, que já criam em Cristo, e passaram por várias tribulações, do tipo perseguições, afrontas públicas, perdas materiais, e mesmo assim eles permaneceram firmes. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que o texto, várias vezes ele vai se repetir nessa questão, que aqueles que eram seguidores de Cristo se desfaziam de todos os seus bens e colocavam aos pés dos discípulos. A Bíblia repetidamente vai citar isso em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque eles não sabiam se amanhã eles estariam vivos. Eles estavam sendo perseguidos. De que valia a minha casa se amanhã eu poderia ser morto por conta de uma perseguição? Então, o que eles faziam? Eles se desfaziam dos seus bens, se refugiavam uns nas casas dos outros, a fim de se reunir. E aquele que tinha uma necessidade, eles se auxiliavam, porque eles não sabiam o que ia acontecer amanhã. Assim como nós hoje não sabemos, a situação é diferente, obviamente, historicamente é diferente. A gente não está hoje na situação que aquele povo enfrentou. Nós estamos aqui, por exemplo, cultuando ao Senhor abertamente, de portas abertas, qualquer um pode entrar ali e vir. Nessa época, não. Eles precisavam se esconder. Em muitos países, hoje, as pessoas precisam se esconder para poder falar da palavra de Deus. Eu conheço missionários que precisam andar por 7 horas junto com o povo para se esconder em cavernas para poder ler a Bíblia. Olha que loucura. E nós podemos simplesmente entrar nos nossos carros, ligar o ar-condicionado e vir no maior conforto possível, num país de primeiro mundo, a uma igreja, sentar e falar abertamente da palavra de Deus. Se eu quiser, eu posso sair ali na porta agora e gritar o nome de Jesus, tranquilamente. Provavelmente vão me chamar de louco, disso ou daquilo. Nada do que já não me chamavam antes de eu declarar o nome dele, né? Então, essa era a diferença. Então, a carta aos Hebreus, ela está sendo escrita a um povo que já passou por muito sofrimento. E se nós formos olhar à luz do Evangelho, a maneira como Cristo um dia nos alcançou, nós também já passamos por muita coisa. Quando nós estávamos no mundo, olha tudo que a gente precisou enfrentar, até o dia que aprove ao Senhor tocar na nossa vida, nos chamar e nos trazer para esse reino, o reino da maravilhosa luz, como diz a palavra de Deus, né? Então, escrevendo a esse povo, se vocês lerem os versículos anteriores do capítulo 10, vocês vão entender, só 2 versículos antes, o 32, o 33 e o 34, já vai falar muito sobre o sofrimento que o povo passava. Então, essa mensagem, além de ser para um povo que já era calejado, vamos dizer assim, crendo em Jesus, ela também é para pessoas que já caminharam por muito tempo com o Senhor, mas hoje, por algum motivo, estão cansadas. Elas já estão querendo entregar os pontos, né? E Satanás, ele é sujo, porque ele sabe disso. E ele não quer que tu deixe de crer. Ele só quer que tu esfrie. É só isso que ele precisa. Ele precisa que você continue sentado aí. Eu lembro quando eu nem crente era, quando eu nem cristão era,
Vocês podem olhar na década de 80, 90, como que Satanás se manifestava. Quem é os crentes antigão aqui vão lembrar. Os caras não entravam endemoniado na igreja. Entrava endemoniado, correndo, com a faca na mão, queria matar o pastor e tal. Aí a igreja fazia o quê? Levantava, todo mundo começava a orar e expulsava o demônio. E o que acontecia? Um avivamento. Aí Satanás um dia ele percebeu, não, vou ter que parar com essa estratégia. Porque toda vez que eu mando um infeliz lá, um endemoniado lá, o povo começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a ler mais a Bíblia. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse povo, vou deixar ele sentado lá no banco, mas ele vai estar frio. Ele não vai ter vontade de orar, ele não vai ter vontade de jejuar. Ele mudou a estratégia. E hoje nós vemos muitos crentes frios, que já caminharam muito tempo com o Senhor, que já experimentaram experiências com Deus, que só de contar, converteria uma cidade inteira ao Senhor. Mas por algum motivo esse cara cansou, esse homem, essa mulher esfriou, e muitas vezes continua indo à igreja, continua tendo comunhão, mas ele não consegue perceber que essa comunhão ela é fria. Eu falei aqui no domingo, eu conheço crentes que dizem, eu vou à igreja, mas Deus me livre de ir numa reunião de crente, fazer qualquer coisa com crente, eu não faço. É sobre essas pessoas que a carta aos Hebreus também estava falando. E por isso, o Espírito Santo colocou 3 verdades aqui no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que nós não devemos jogar fora a nossa confiança em Deus. Essa é a primeira verdade. O texto que nós lemos, ele começa dizendo, né? Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. A recompensa é para quem? Para quem confia, para quem vai até o final, para quem não abandona. A recompensa é para esses, porque aqueles que no meio do caminho desfocarem de Cristo, ou deixarem de confiar em tudo aquilo que Ele prometeu, esses não vão alcançar a recompensa. Eu gosto muito de um meme que tem na internet, que vem alguém que não crê em Jesus falando com um crente, né? Falando com um cristão. Mas vocês estão há tanto tempo dizendo que Jesus vai voltar, e Ele nunca volta. Aí o cristão vira e diz assim, mas tu está com pressa de quê? Tu não vai subir, o infeliz? É mais ou menos isso, entende? Por quê? Porque o mundo vai a todo tempo tentar ferir a nossa confiança em Deus. A todo instante. As pessoas que não creem naquilo que nós cremos, elas vão dizer, Michael, que papo é esse, cara? Que negócio é esse de Bíblia todo dia, 5 horas da manhã, cara? Tá doido? Isso aí é viagem. Mas só tu sabe o que a Bíblia às 5 da manhã faz na tua casa. O poder que ela tem dentro da tua casa. Só uma mãe de joelho, né, Thaís, sabe o poder que tem aquela ação dentro da casa dela. Só um marido, né, Cris, sabe o poder que tem uma oração dentro de um carro, daqui até em casa, com a esposa, como a gente ouviu o testemunho da tua esposa aqui outro dia. Só quem experimenta isso tem uma confiança inabalável. Só quem experimenta esse tipo de coisa pode testemunhar de um Deus que é fiel de hoje até o fim dos tempos, eternamente. Só que a gente precisa buscar essas experiências. A gente precisa olhar, porque quando a gente chega na igreja, nós somos novos convertidos, a gente vê todo mundo tendo experiência com Deus. E a gente não entende. Eu fui assim, particularmente. E eu não entendia. Eu digo, não, isso aí é papo furado. Isso aí, profeta é charlatão. Eu falava. Já tinha declarado Cristo como Senhor e Salvador, tá? E eu dizia que profecia era charlatanismo. Eu dizia isso. Até o dia que eu comecei a ter as minhas próprias experiências. E experiências que era impossível eu desfrutar delas sem acreditar que elas estavam acontecendo por algo sobrenatural. E aí eu comecei a despertar para essas coisas e passar a confiar mais no poder que há no nome de Jesus.
Então, essa primeira verdade vai falar sobre nós não jogarmos fora a nossa confiança. E como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Como que faz na prática? Porque eu gosto muito quando nós vamos ao conhecimento da palavra de Deus, mas também vamos à prática. Uma das cartas que eu mais gosto, né, de ler na Bíblia é a carta de Tiago. Eu gosto muito dela. Por quê? Porque ela fala como nós devemos ser cristãos na prática. Ela diz, olha, sei lá, vou dar um exemplo aqui, Tiago 3 fala sobre o mal da língua, e ele diz o que nós temos que fazer para refrear a nossa língua. Esse é um exemplo, né? A carta aos Romanos, Paulo bate muito nisso também, na prática do cristianismo. Então, como que a gente faz para não rejeitar a nossa confiança que nós temos em Cristo em um dado momento? Muitas pessoas abandonam Deus de uma vez só. Eles dizem, não, eu tive uma experiência aqui e não quero mais, e foi frustrante. Tá? Mas a maioria não faz isso. A maioria não faz isso. O que começa a fazer? Deixa de orar. Esfria na oração. Para de servir. Olhava dentro da igreja, era o primeiro a chegar, o último a sair, fazia tudo, não podia ver um papel no chão que juntava, jogava no lixo, perguntava se alguém precisava de alguma coisa e tudo. Daqui a pouco vai passando o tempo, eu não vejo mais aquela pessoa. Ou só chega atrasado no culto, vai embora antes de todo mundo para não ter contato com as pessoas, e vai esfriando porque não serve mais. E aí, o fato de deixar de servir automaticamente vai afastando da congregação. Aí vai saindo do meio da congregação. Não se acha mais valioso naquele ambiente. E aí Satanás começa a usar da brecha que a gente dá. E aí começa a esfriar o teu sentimento. Eu não sou mais importante naquele lugar, eu não sou visto. Não, tu é visto. Inclusive eu estou vendo que tu vai embora antes do culto terminar para ninguém falar contigo, meu irmão. Tu chega quando o culto já começou, para tu não ter que cumprimentar ninguém. E assim as pessoas vão dando sinais. Isso são pedidos de ajuda. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos. Aquele irmão que chega na igreja sempre atrasado, às vezes ele não está atrasado. Ele só não queria chegar no horário mesmo. Exatamente para não cruzar contigo no corredor. Por quê? Porque a pessoa está ferida, ela está machucada por algum motivo. Sabe quando a gente conhece pessoas que fizeram um acordo conosco e elas quebram esse acordo no meio do caminho? E aí a gente está passando na rua, elas nos veem vindo lá na frente e atravessam para o outro lado para não cruzar com a gente, por vergonha de que ela quebrou um acordo conosco ou algo do tipo, ou fez um compromisso. Empresta dinheiro para um irmão para tu ver e deixa ele não te pagar. Eu sempre digo isso, dinheiro não se empresta. Se tu tem, tu dá. Tu não empresta, tu dá. Por quê? Porque se eu emprestar dinheiro para o Cris, ou ele emprestar dinheiro para mim hoje, e eu disser para ele que semana que vem eu vou pagá-lo, e eu não tiver para pagar, 90% das pessoas não vão ligar uma para outra e dizer, Cris, eu não tenho os $100 que tu me emprestou para te pagar, mas eu tenho 5. Eu vou te dar esses 5 aqui, e tu segura aí, eu vou te pagar. Não, ninguém faz isso. Ou a minoria faz isso. O que a maioria faz? Não vou lá naquele ambiente que o Cristo está, para eu não passar a vergonha de dizer que eu não tenho dinheiro para pagar ele. E aí eu me afasto daquele ambiente. Acaba que eu perco o contato, perco o compromisso que eu fiz com ele, nunca mais pago ele, perdi um amigo e um cristão deixou de vir à igreja. No nosso caso aqui especificamente. Então, todas as vezes que eu precisei ajudar alguém financeiramente, que eu tive que meter a mão no bolso, foi um dinheiro que eu disse assim, esse dinheiro aqui não vai voltar mais para mim. Eu podia estar precisando dele, mas esse dinheiro não vai mais voltar. Thaís, esse dinheiro é teu, eu não quero mais ele de volta. Se tocar no coração dela de me devolver, glória a Deus. Mas aquele dinheiro, no meu coração, ele foi doado. Ele não foi emprestado, exatamente para a gente evitar esse tipo de coisa.
Então o esfriamento ele vai vindo nessas situações. E aí, depois que ele para de orar, para de cumprir a obrigação religiosa dele, vamos dizer assim, orar, jejuar, contato com a palavra, né, falar com Deus diariamente, ele deixa de servir, ele deixa de congregar e consequentemente ele para de confiar. Ele não acredita mais que Deus possa resgatá-lo daquela situação. Por quê? Porque ele esqueceu que quando Cristo chamou ele pela primeira vez, ele estava numa situação muito pior do que aquela. Ele estava em uma situação muito pior. Ele era uma ovelhinha, aquela das 100, que estava perdida e foi encontrada. Sabe? Toda vez que eu leio esse texto, eu me emociono demais, porque eu lembro de mim, assim, né? O quão perdido eu estava. Para olhar hoje e dizer assim, como que Cristo teve a capacidade de olhar para mim e me resgatar, né? Então, essa seria uma aplicação prática. Não deixe de fazer o básico do cristianismo: orar, jejuar, congregar, servir. Não deixe de fazer, esse é o básico. Anunciar a palavra para aqueles que não conhecem. Isso vai salvar a sua confiança em Deus, porque Ele é imutável, nós é quem mudamos. E o desânimo faz as pessoas jogar fora anos de oração, anos de serviço e de fidelidade a Deus. E isso é gradual, a pessoa nem percebe que ela vai fazendo. Aí a gente para conversar, poxa, é verdade, olha só, a gente fazia isso na igreja, a gente fazia isso com os irmãos, a gente ia em determinados lugares, hoje a gente não faz mais, né? Qual que é a segunda verdade, para a gente acelerar aqui? Entre a vontade de Deus e a conclusão da promessa que Ele tem para cada um de nós, existe uma ponte aí. Entre a vontade de Deus e a promessa, tem uma ponte, chamada perseverança. Essa ponte é chamada de perseverança. E aí nós vamos novamente para o texto, que diz assim: depois de haver desfeito, o quê? A vontade de Deus. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, necessitais de perseverança para alcançar a promessa. Muitas pessoas acham que precisa receber para acreditar. Não, primeiro você obedece à vontade de Deus. Aí, depois de obedecer, de fazer a vontade de Deus, eu preciso ter o quê? A ponte, perseverança. Porque a promessa não está condicionada simplesmente a isso. Não, eu fiz a vontade de Deus hoje, amanhã a promessa cai. Não, não. Ele vai testar o nosso coração, através da obediência, da perseverança. Então essa é a segunda verdade que o Espírito Santo colocou no meu coração. E esse versículo que nós lemos, ele quebra essa falsa expectativa de que se eu fizer eu recebo na hora, que é como um troco no 7-Eleven. Eu paguei com $10 um café de 2 e eu tenho que receber o troco na hora. Com Deus não funciona assim. Não funciona assim, até porque não fomos nós quem pagamos o café, né? Foi Ele que pagou o preço. Então nós não temos direito a troco, né? Ele faz tudo isso pela sua infinita misericórdia. Então, quando Ele diz, depois de ter feito a vontade de Deus, ou seja, primeiro a gente obedece, depois a gente permanece, depois a gente é fiel, depois faz tudo que Deus manda, e ainda assim a promessa não chegou. Olha só, isso para quem está fora, para quem não pensa como nós, é loucura. Olha tudo que tu fez, tu obedeceu, tu permaneceu, tu foi fiel, tu fez tudo que Ele mandou. E Ele é um Deus mau, porque Ele continua ali te mantendo controlado. Não, não é isso, muito pelo contrário. Entre a obediência e o cumprimento da promessa tem um espaço de tempo. Tem um espaço de tempo para ver se você vai permanecer. Eu gosto muito do exemplo que eu pergunto às vezes para as pessoas: o que tu faria se tu ganhasse hoje $1 milhão?
A resposta da pessoa é assim: eu pagaria metade das minhas dívidas, a outra metade eu ia deixar só para incomodar, e depois eu ia viajar o mundo. Aí eu fico pensando assim: é por isso que Deus não te dá. Porque o dia que Ele botar isso na tua mão, tu some, tu desaparece. E Ele sabe disso. E Ele não quer te perder, Carol. Ele não quer me perder, Ele não quer te perder, Ele não quer te perder, Ele não quer perder ninguém. Mas Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que se Ele botar uma bênção financeira na tua vida, tu vai desaparecer. Se Ele te der aquilo que tu está pedindo, tu vai sumir. Quantas pessoas você conheceu aqui? Aqui que eu digo dentro da igreja, não nessa igreja, mas em qualquer igreja, dentro da nossa comunidade cristã, que recebeu um green card e nunca mais apareceu na igreja. Eu acho que todo mundo conhece alguém aqui. Enquanto não tinha documento, era o cara mais crente da face da terra. Recebeu o documento dele, acabou o crente. E Deus sabe disso. Então, esse espaço de tempo se chama perseverança. Pô, eu fiz tudo, eu tenho feito tudo, eu tenho sido obediente, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho respeitado a vontade dEle, eu tenho tido contato com Ele, eu tenho obedecido à voz dEle, e a minha promessa não chega, e não chega. Ele está testando a tua perseverança, para ver se a tua ponte está realmente bem alicerçada nele, porque Ele sabe que se Ele colocar nas tuas mãos, tu pode sucumbir, tu pode não aguentar. A maior dificuldade da fé não é isso aqui é muito louco, porque eu escrevi aqui, a maior dificuldade da nossa fé não são as lutas, é lidar com a demora da promessa, porque a luta a gente passa, quantos de nós aí não estamos enfrentando luta em cima de luta, matando não é um leão por dia não, são 2, e aí tem aquele cara que diz assim: se tu vê um andando pela rua aí, fica esperto que é o meu, que eu não consegui lidar com ele hoje. Não é assim? As lutas a gente passa. O que o ser humano e o cristão não consegue lidar é com a demora da promessa. Aí a confiança vai baixando. Aquela coisa de que não, eu sirvo um Deus assim e tal, porque é o Deus que faz, é o Deus vivo, e aí não acontece na vida dele, aí ele começa a murchar. É o Deus vivo. Mais ou menos, né? Parece que mataram ele lá na cruz, lá. Aí já até esqueceu que ressuscitou. Sabe? Por quê? Porque a confiança vai baixando. Então o mais complicado é suportar a demora da entrega da promessa. E quem não entende esse princípio, vai começar a pensar que Deus se esqueceu, que abandonou, ou que Ele falhou. Mas como que alguém que não falha, pode falhar? Como? Não tem como. Então não é que Deus me abandonou ou se esqueceu. O fato de nós não ouvirmos a voz dele não quer dizer que ele não está trabalhando. Quando nós lemos a nossa Bíblia, nós chegamos lá no livro de Malaquias, até o Novo Testamento, são 400 anos que Deus não se manifestou a nenhum homem na terra. 400 anos. Será que ele deixou de existir por 400 anos? E depois ele reapareceu assim? Tcharam, cheguei. Não. Ele continuava sendo Deus. Ele simplesmente se calou. Ele não comunicou com o seu próprio povo durante 400 anos. Mas ele continuava sendo Deus. E para nós encerrarmos aqui, a terceira verdade é que nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que recuam. O texto vai falar que no versículo 39, ele diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que se você está aqui essa noite, se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui a esse lugar para ouvir esta palavra, é porque Ele quer te lembrar que você não é daqueles que recuam. Você não é daqueles que pôs a mão no arado e vai olhar para trás. Não. Você vai continuar perseverante. Você vai continuar confiante. Você vai continuar atravessando essa ponte no qual você foi chamado para atravessar.
continua obedecendo, continua sendo fiel, continua ouvindo a voz de Deus, continua fazendo aquilo que Ele está mandando você fazer, mesmo que a sua promessa ainda não tenha chegado, mas ela vai chegar. Deus está testando a tua perseverança, Ele está testando exatamente isso. Esse versículo, ele não é uma ordem, ele não fala sobre uma ordem, diz, não recue, ele é um chamamento, ele é, na verdade, uma declaração de identidade, porque senão o autor de Hebreus diria assim, não recue. Não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo nós que cremos, Lagoinha, nós que cremos em Cristo, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos, isso é uma declaração de identidade, isso reflete quem nós somos em Cristo, e não é uma ordem. Vocês conseguem perceber que não é um mandamento isso? É uma declaração de quem eu sou em Cristo. Eu sou daqueles que não recuam. Por quê? Porque se eu recuar, eu vou encontrar perdição. Agora, se eu for perseverante, se eu for constante em Cristo, eu vou alcançar salvação de alma. É isso. Nós não somos desse tipo de gente, que começa e não termina. Nós não somos esse tipo de pessoas. Por isso nós somos melhores do que eles? Não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de identidade. É identidade, é quem eu sou. Eu sou alguém que não recua. Você é alguém que não recua. Você vai declarar isso para você hoje, daqui até a sua casa. Você vai entrar hoje dentro da sua casa, quando chegar desse culto, e vai dizer, Senhor, essa casa te serve e não recua. Os moradores deste lar são pessoas que não recuam. Essa é a nossa identidade em Ti. Nós não recuamos, nós não aceitamos deixar de confiar no Senhor, nós não aceitamos deixar de Te obedecer, nós não aceitamos pessoas que recuam, porque nós não somos como elas. O nosso comportamento faz com que nasça em nós uma identidade. Eu brinco com as pessoas, eu digo, hoje eu não posso mais parar de correr, eu não posso mais, porque eu chego em qualquer ambiente e todo mundo me pergunta, e as corridas? Como é que tá? Por quê? Porque eu criei um comportamento, e esse comportamento está se tornando uma identidade. Sabe o Leandro lá da Lagoinha? Não sei. Aquele maluco que o pastor disse que correu 100 mil quilômetros. Eu sei. Lembra que o pastor falou que o Leandro correu 100 mil quilômetros? Todo mundo brinca desse negócio comigo, até hoje. Então, o nosso comportamento cria em nós identidade. Agora, lembra do Leandro? Não, qual? Aquele irmão que visitou, aquele irmão que estava doente da nossa igreja. Me lembro. Aquele irmão que levou uma cesta básica para aquela família necessitada. Aquele irmão que pregou uma palavra abençoada no GC. Aquele irmão que visitou a minha casa no dia que ela estava caindo e eu não tinha a quem dar a mão. É aquele cristão que vocês estão falando? Esse eu me lembro. Esse aí eu me lembro. Cria uma identidade em Cristo. Faça com que o seu comportamento revele para as outras pessoas a sua identidade em Cristo, sem que você precise dizer nada. Gosto muito, repito constantemente uma frase de Martinho Lutero, quando ele diz, pregue a todo instante, e se necessário for, use palavras. O nosso comportamento cria uma identidade. E eu quero ser lembrado por pessoas, por quem eu fui em Cristo. Eu uso o meu Instagram basicamente para divulgar o que eu faço através do esporte. Basicamente é isso. Hoje eu não postei nada sobre esporte no meu Instagram. Eu peguei 2 fotos daqui, que eu estava aqui dentro. E me lembrei do que Deus tem feito.
do privilégio que é poder estar na casa do Senhor. Não é porque eu estou aqui pregando, não, é só pelo fato de eu estar aqui, de eu poder estar com vocês aqui. E o texto que fala lá é exatamente esse, que em meio a tudo isso, todas as responsabilidades que eu tenho, que você tem, todos os objetivos que você quer conquistar, profissionais, pessoais, de relacionamento, tudo, em meio a tudo isso, um dia Deus entrou na minha vida e eu pensei que eu teria que abrir mão de um monte de coisa para poder servi-lo, até o dia que eu coloquei ele no lugar certo, no centro, e todas essas outras coisas se encaixaram naturalmente. Essas coisas vão se encaixando: família, trabalho, responsabilidades, treinos, tudo que você faz, serviço na igreja, serviço voluntário, evangelismo, tudo se encaixa, mas ele precisa estar no centro. A nossa velocidade, ela até diminui, a gente até às vezes vai mais devagar, mas a gente continua se movendo, a gente não para, a gente continua. Isso denota a nossa identidade. Então, para nós encerrarmos, o Espírito Santo, ele nos trouxe essa palavra, ele nos trouxe até esse lugar para nos lembrar de coisas simples, de coisas básicas a respeito do Evangelho, que é não jogar fora a nossa confiança nele. Nós não podemos fazer isso, nós não devemos jogar fora, nós precisamos permanecer durante todo o processo. Nós estamos em um processo e nós precisamos permanecer. E ele também nos lembra que nós não pertencemos a um grupo de covardes. Nós não somos covardes. O reino de Deus não é para quem tem vergonha do Evangelho. Muito pelo contrário, é para quem tem coragem, para quem tem vontade, para quem quer muito aquilo, para quem necessita. Porque querer e precisar desesperadamente é completamente diferente. E eu posso garantir a vocês, todos nós que estamos aqui, você só está aqui hoje porque você necessita desesperadamente de Cristo. É só por isso que você está aqui, porque senão você não estaria aqui numa quarta-feira à noite. Quantos estão aí precisando desesperadamente e não puderam estar aqui, ou não sabem que precisam estar aqui, mas estão clamando por Cristo aí fora? Então eu gostaria que nessa hora você se colocasse de pé, porque a gente vai orar